Olá, irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos iniciar um novo estudo sobre a criação. O quão importante é saber sobre os pontos da criação. Nós hoje, somos levados a estudar o Big Bang, na escola, tudo. Você sabia que o Big Bang é uma teoria e não uma verdade, que na escola dá a impressão, que é uma verdade comprovada. Bem, da mesma forma, eu gostaria de trazer como duas teorias, tá? Então, a teoria da criação bíblica e a teoria do Big Bang como teorias. Por quê? Se a gente tentar replicar qualquer uma dessas duas, é impossível replicar. A gente não consegue criar um outro universo, nem de uma forma nem de outra, para poder provar que uma dessas teorias é um fato. Então, quando é mostrado na escola, a forma que é mostrado na escola, dá a impressão que é uma coisa que realmente pode ser replicada, e não é. É apenas uma teoria. Tanto que agora eles estão reexaminando a teoria, e é sempre revisada, mas agora estão reexaminando porque o telescópio James Webb trouxe evidências. Eu vou trazer depois a matéria aqui, vou tentar colocar aqui na descrição a matéria. Mas primeiro eu vou pegar alguns textos bíblicos para a gente poder entender qual a visão da Bíblia a respeito da criação, O Big Bang você já conhece muito bem, todo mundo já passou na escola, já foi falado como que funcionou, a questão da evolução também. E eu vou colocar aqui agora alguns textos bíblicos para a gente poder analisar, também. Mas gostaria que vocês analisassem como uma teoria, tá? Nós vamos ver os textos bíblicos, mas depois a gente vai fazer um pequeno teste aqui para analisar, tudo bem? Então vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Pai, que enche do Teu Santo Espírito, Pai eterno. Eu não sou nada e nem ninguém. Se não fosse pelo Senhor, não haveria jeito para mim. Mas eu creio, Senhor, no Teu poder, no Teu Santo Espírito. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode corrigir todas as coisas, ajudar em todas as coisas. Eu te peço, não por mim, Pai, mas pela Tua obra, que o Senhor possa me iluminar para passar esse estudo bíblico. Me ajude, Senhor, através do seu poder. Me dê a sabedoria que eu preciso, Pai, para poder explanar a tua palavra. Ajude nossos irmãos também, que possam entender o que será dito aqui. Me guie em tudo, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Bem, como eu vou começar agora com temas que não deveriam, mas são um pouquinho mais polêmicos, Então vamos, é por isso que eu fiz a oração dessa forma, Porque se não for com Deus, a gente não consegue fazer nada. Bem, vamos dar uma olhada então, iniciando. E eu faço a pergunta: quem criou os céus e a terra, de acordo com a Bíblia? Vamos aqui em Gênesis capítulo 1, verso 1. Primeiro texto que eu gostaria de ler. Gênesis 1, versículo 1. A Bíblia ela não tenta fazer nenhum fundo, para explicar isso, simplesmente afirma: no princípio criou Deus o céu e a terra. Eu gostaria que você marcasse e anotasse no seu caderno de estudo, na sua cabeça, não sei qual forma que você anota, mas que, de acordo com a Bíblia, Deus criou os céus e a terra. E ela simplesmente termina a frase assim. E nos próximos versos eu recomendo que você estude a parte, tá? Você mesmo estude. Você vai ver o processo de criação de acordo com a Bíblia. Bem, vamos agora para João capítulo 1, verso 1. Só para ter uma luz extra sobre o tema. João 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, esse verbo de que fala o texto, e nós vamos avançar mais um pouquinho, só para poder fazer mais um ponto. Houve um homem enviado de Deus, no verso 6, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem na luz. E ele não era luz, mas veio para testificar da luz.
Aí, o verso 14 já dá uma nova pista. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Primeiro ponto, que Deus fez os céus e a terra. E outra, tem esse verbo em Deus, e esse Deus, esse verbo, esse logos, né, se a gente pegar o texto original no grego, tá logos, início de tudo, princípio de tudo. Esse Deus, em um determinado momento, se fez carne e habitou entre nós. Bem, se a gente sabe olhar de quem fala, ele aponta para uma única pessoa o tempo inteiro, que é a pessoa que nós chamamos de Jesus, né? A pessoa que nós chamamos de Jesus, que é o Cristo, ou o Messias. Cristo significa também, né, o Salvador, o Resgatador, mas o termo que você vai ver em referência lá no Antigo Testamento, né, é Messias. Então esse o Messias, ele também é o Criador. Então Jesus é o Criador. Então, quando eu dou honrarias a Cristo, eu estou dando honrarias a Ele, que é o Criador. E é interessante porque Ele mesmo, né, depois da vida dele por nós, ressuscita, volta à vida, para que nós também ressuscitemos. Então, não só uma questão filosófica, tá? Não é questão espiritual, mas de forma física também existe uma ressurreição na Bíblia, que também é um ponto que nós vamos estudar sobre a ressurreição. Eu já fiz algumas palhinhas aqui atrás, né? Mas nós vamos estudar também. Bem, vamos continuar agora no tema da criação. Vamos em Colossenses, capítulo 1, verso 16. E olha só o que está escrito aqui. Colossenses, capítulo 1, verso 16 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Né? Pois nele, o Filho, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por intermédio dele e para ele. Então, seria mais ou menos assim. Ele criou, por meio dele foi criadas as coisas de presente para ele. Porque Deus é amor. Então, quando Deus cria tudo, e cria todas as suas criaturas, e tudo que há, né? Ele cria por amor. Todos os anjos, todos os homens foram criados por amor. Porque Deus é amor. Então, tudo que vai emanar dele é amor. Bem, vamos lá para Salmos, capítulo 19, verso 1. E olha só que interessante. O que os céus manifestam, né? O que a criação manifesta. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então tudo anuncia, né? Se você pegar, eu não vou colocar vídeo aqui, porque eu teria que procurar um vídeo sem direito autoral. Mas se você ver vídeos das constelações, né? Ver vídeo do céu, né? Você olha à noite, né? O céu estrelado, vai num lugar onde tem campo, né? Mais natureza, que você vai ter o céu mais aberto, né? Mais livre de poluição. Você vai ver as estrelas, e o negócio é um negócio magnífico. Parece tão grande quando você olha assim, né? Qual foi o objetivo de Deus em criar a Terra? Isaías, capítulo 45, 18. Assim diz o Senhor que criou os céus e a terra, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, se a gente examinar agora, vamos voltar em Gênesis capítulo 1, verso 1. Se vocês pegarem a sequência, e por que eu não estou pegando a sequência aqui? Porque um dos objetivos é que vocês mesmos olhem, tá? Eu só vou dar um detalhe aqui, que na minha tradução, eu não sei como está de vocês, e quando vocês verem esse vídeo se foi melhor ajustada a tradução, mas diz assim, ó, no final de cada dia, por exemplo, dia quinto, né? Ele chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e foi tarde e manhã o primeiro dia. Bem, o que acontece? Na Bíblia, de acordo com a forma bíblica de se ver o dia começa no pôr do sol, passa toda a parte escura, quer dizer, a parte da tarde, a parte escura, que está traduzida aqui como tarde, aí vem a parte clara, que está traduzida aqui como manhã, aí quando termina esse ciclo, até o próximo pôr do sol, forma um dia. Não é 24 horas, não é 23 horas, né?
Porque vocês perceberam que o pôr do sol ele muda um pouco, né? Então, biblicamente, tarde e manhã é um dia. Então começa pela parte escura e depois pela parte clara. Se vocês olharem, né, hoje o conceito de atual, né? Depois eu vou explicar o porquê desse conceito atual. Mas o conceito atual é que o dia termina à meia-noite. Só que olha o termo, meia-noite, meio da noite. Então o dia vira no meio da noite, no conceito atual. Mas biblicamente é no pôr do sol. Um dia muda. Então algumas coisas que a gente for estudar vai fazer mais sentido se você tiver esse conceito. Biblicamente o dia muda ao pôr do sol. Bem, então continue examinando, tá? Com calma. Preste atenção em cada item aqui que foi criado nos 6 dias da criação. E vocês verão que o dia mais importante é o sexto dia quanto à gênese humana. Por quê? Porque no sexto dia agora o ser humano é criado. Então toda a estrutura é feita para que o ser humano seja criado. Então o sexto dia seria... Olha, presta atenção, hein? Eu estou falando na questão... presta atenção que eu estou falando na questão de habitação. Na questão de habitação, o sexto dia é o dia mais importante porque foi a hora que foi colocado o objeto, né? O ser que Deus que tinha o propósito de fazer, né? Tudo que ele fez na Terra foi com o propósito de habitar o ser humano. Bem, e a imagem de quem Deus criou o ser humano? Então agora nós vamos para Gênesis capítulo 1, verso 27. E se vocês olharem, Deus diz assim, ó: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Então Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Vamos lá. Eu não vou falar sobre atributo físico, mas eu gostaria que a gente pegasse um pouco dos atributos intelectuais. É semelhança, tá? Não é que é igual. O ser humano, conforme o ser humano estuda, ele expande conhecimento naquele estudo. Atualmente o ser humano ela está sempre em crescimento, sempre em criação. Artistas conseguem criar obras incríveis, magníficas. Então a gente tem essa questão de criar. Nós seres humanos conseguimos moldar nosso ambiente. Então quando Deus coloca o ser humano na Terra é para que ele moldasse o ambiente. Claro, nós temos características do pecado, nós vamos falar sobre o pecado. E o ser humano estraga as coisas quando mexe, né? Anda estragando. Mas o ser humano tem essa capacidade de moldar o ambiente à sua volta, para que ele fique de acordo com o seu habitat, o que ele considera um habitat saudável, tá? No padrão, né? Na raiz da coisa. Bem, outra coisa que o ser humano é capaz de fazer e que Deus faz é criar seres racionais. Os animais, eles conseguem se reproduzir, assim como o ser humano. Mas o ser humano cria seres racionais capazes de pensar, inclusive pensar sobre um tema que é a morte. Refletir sobre a morte, refletir sobre a vida. A filosofia não é essa arte de pensar, a arte de refletir. Se eu penso sobre a vida e penso sobre a morte, né, eu já estou começando a ser um filósofo, porque eu estou usando a minha mente para refletir. O que eu vou fazer agora diante desses fatos? Então, o ser humano consegue pensar, raciocinar, planejar. Os animais, eles aprendem, eles até aprendem algumas táticas para poder comer, para poder conseguir as coisas. Mas o ser humano tem planejamento, assim como Deus. Nós somos semelhantes. Claro que nós não sabemos tudo. Nós pegamos o que nós temos disponível e examinamos. Deus já sabe tudo, é capaz de saber tudo, entender tudo. É bem distante de nós, né? O ser humano pode explorar a ciência. O ser humano pode, inclusive, criar um ser humano in vitro, né? Fazer uma inseminação in vitro. Mas o ser humano não consegue tirar do nada alguma coisa. Ele precisa de alguma coisa para criar outra coisa, para moldar em outra coisa, nem criar, né? Para moldar uma coisa, o ser humano precisa de outra coisa. Deus simplesmente pega o nada e faz acontecer. Então existe essa diferença clara. Então nós somos semelhantes, mas não somos Deus. Nós não conseguimos criar as coisas do nada.
Uma coisa que eu ouvi algumas vezes, que as pessoas se confundem, e acho que é bom eu estar relatando aqui, explicando, é que se vocês pegarem Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 2, deixa eu só ver o verso aqui, verso 18, você vê um relato de criação. E quando você pega, Gênesis 2, verso 4, verso 3, né? Então do Gênesis 1 até Gênesis 2, verso 3, você vê o relato da criação. No 4, dependendo da leitura, se você fizer uma leitura corrida, dá a impressão que Deus recriou tudo de novo, né? E tem até uma teoria aí que Adão teve 2 mulheres. Mas se vocês olharem prestar muita atenção, Gênesis 2, verso 4 até o verso 17 é como um zoom, tá? É uma repetição dando mais detalhes. Presta atenção que fala da criação do homem de novo. Então ele está voltando e falando agora, né? Enquanto no capítulo 1 fala que Deus criou o homem, e o macho e fêmea os criou, né? No verso 27. No verso 7 fala da criação do homem. E depois, quer ver? A partir do verso 18 fala da criação da mulher. Então Deus está dando um zoom, ampliando ali, repetindo a história com mais detalhes. A Bíblia usa muito disso. Repetição e com mais detalhes. Tanto que Daniel a gente vê isso. Capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10 ao 12. Repete a mesma coisa, dando mais elementos, para que fique mais fácil você assimilar os itens. Perfeito? Então, Deus preparou um lar para Adão, um jardim. Um jardim onde estava tudo muito arrumado, né? E Deus diz para ele, deixa eu só pegar aqui o verso, o que ele deveria comer, ó. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Então nós temos aqui a alimentação original, edêmica, que seria toda a erva que dá semente e toda a árvore que há fruto que dá semente. Essa é a alimentação original. E para os animais? Bem, e a todo animal da terra, e a toda ave do céu? Lembra que Adão foi colocado no jardim para cuidar de tudo, tá? Adão não ia ficar só morgando lá. Ele estaria no jardim e cuidaria do jardim. Quer ver? Vamos pegar o verso aqui, ó. Por isso que eu falei dessa questão do zoom. Vamos no capítulo 2. Ó, verso 5. E toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra. Não havia homem para lavrar a terra. Então, para que Adão foi colocado na terra? Para cuidar dela, lavrar. E, no verso agora do capítulo 1, verso 30, diz qual a alimentação dos animais. E toda a ave do céu e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será de mantimento. E assim foi. Então, por que Deus explicou isso para ele? Né? Deus colocou Adão para cuidar da terra e para cultivar a terra, e ao mesmo tempo cuidar dos animais. Então ele seria administrador da terra. Então esse jardim, onde ele colocou o homem e a mulher, seria o início do território humano. Então o território humano seria definido por esse jardim. E que seria, né? Se você parar um pouquinho para pensar, esse jardim ia começar a se expandir e tomar toda a terra. Então Adão seria o administrador da terra. Eu gostaria que vocês marcassem, tá? Isso, Adão é o administrador da terra. Bem, vamos ver o que agora que aparece, né? na natureza. Eu vou fazer passar uma informação aqui. Eu gostaria que você analisasse. Lembre, o curso aqui é para você analisar, pensar e refletir. Existe 2 formas de Deus se mostrar, tá? 2 formas que eu vou passar para vocês. Uma dessas formas é através da Bíblia. A Bíblia é o livro teórico, né? Que a gente vai usar para fazer a prática. Então você examina e pratica, né? Não sejais apenas leitores, mas praticantes. A outra forma de Deus se mostrar é através da natureza. Então quando a gente vai em Romanos capítulo 1, verso 20,
Vou pegar aqui. Romanos capítulo 1, verso 20. Só abrir aqui. Romanos está depois de Atos. A gente vai sempre tocar em Romanos, tá? Em alguns versos aqui, porque além de ser um livro que eu gosto muito de ler, ele tem muitas informações interessantes aqui. Mas verso 20, ó. Porque as suas coisas foram as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas criadas, para que fiquem sem desculpa. Então ele está falando assim, ó. A Bíblia está dizendo que todas as coisas criadas têm um relato de Deus. Né? Nós vemos a simetria das flores, né? O olhar dos animais, né? Até inclusive os animais que foram mais corrompidos pelo pecado, né? Que se tornaram carnívoros, né? Que matam os animais, os outros. Mas em alguns momentos oportunos a gente consegue ver no olhar deles a expressão de amor, né? De Deus. Você vê um leão descansando, né? Entre as suas leoas, e é uma coisa bonita, né? Eu gosto bastante de vídeo de animais, né? De natureza. Você vê as aves voando todas juntas. Então nós vemos ainda características, né? Marcas da criação original de Deus. Imagine agora toda essa criação em perfeita harmonia, né? Hoje a gente tem um pouquinho de caos, né? Tem o caos refletido ali do pecado, mas imagine como era total harmonia, né? Os animais eram todos herbívoros, não havia morte, era outra configuração natural. Eu só gostaria de ir em João 3,16, só para analisar um detalhe. Vocês perceberam que eu volto sempre também nesse aqui, porque a Bíblia é interessante, ela tem muita informação em um único verso, em um único bloco de texto. Então a gente sempre volta para explorar. Ó, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Tá. Então, diante disso aqui, se a gente parar para pensar, o mundo todo estava perdido se não fosse a intervenção de Deus mandando seu Filho. Por quê? Porque chegado o pecado ao mundo, o mundo se corrompeu. E esse mundo corrompido já não havia mais esperança, porque o salário do pecado é a morte. Uma vez que o salário do pecado é a morte, todos foram condenados, porque o homem se tornou um pecador por natureza. Quando Adão desobedeceu a Deus, toda a sua gênese ficou suscetível, né, ao pecado. E agora nós somos um mundo que está caído, perdido. É necessário então que Deus crie uma intervenção. Porque uma vez que o salário do pecado é a morte, nós precisamos de derramamento de sangue. Derramamento de sangue não é expiação de pecado. Tá, agora eu posso pegar qualquer um e morrer por outro. Se eu sou pecador, eu posso morrer por vocês? De maneira alguma. Eu não posso salvar vocês, porque eu sou pecador, assim como vocês. Sujeito ao pecado, né? Vivo num conflito entre a carne, né, que deseja o pecado. Eu estou separando só por questão didática. Minha natureza quer pecar, mas minha mente está querendo fazer o certo. Então é esse conflito. Bem, para resolver isso, hoje minha câmera está desfocando o tempo inteiro. Então, para resolver esse conflito, eu preciso de uma solução. Eu preciso de alguém completamente puro, que não há pecado e tem que ser um ser humano. Está entendendo a lógica? Porque se esse ser humano sem pecado pagar o pecado por mim, ele continua sendo um ser humano sem pecado, mas ele toma o meu lugar para que eu possa ser resgatado. Então é isso que quando Deus envia Jesus é para isso, para resolver o problema. Ou agora, se você crê no sangue de Cristo, no derramamento de sangue que ocorreu através de Cristo, você aceita isso? Que o crer bíblico não é só eu acredito. Não, tem uma aceitação, um processo de aceitação. Quando eu acredito nisso, eu me torno apto a viver eternamente, porque quem não peca vive eternamente. Então, aquela condenação minha, que é a morte, é anulada. Então,
no verso 17 continuamos, ó, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então tornou a possibilidade que todos crescem. Quem é aquele que crê vai ser salvo. Entende? Eu não preciso fazer nada para ser salvo. Eu só preciso crer. Então se eu só crer, agora eu vou, né? A gente tem que só crer, tá bom? Tá, se eu creio, existem reações dessa crença. Eu acredito que um alimento me faz mal. Só que eu continuo comendo esse alimento. Tá tendo uma reação da minha crença, então a minha crença não é muito firme. Então, para que eu creia que Cristo morreu por mim, eu tenho que procurar viver como Ele. E aí que nós vamos ao Efésios, capítulo 2, verso 10. E olha só, presta atenção no que está escrito isso aqui, que isso serve para a nossa reflexão, né? Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas, né? Então, Deus nos cria, né? Recria através de Cristo para que possamos fazer boas obras. Poxa, mas eu não estou fazendo só boas obras, eu faço coisas ruins também. Calma que a gente vai dar uma lida aqui em alguns textos para ajudar a gente a refletir, tá? Percebeu que eu estou falando de criação e recriação junto, né? Vamos em Romanos capítulo 12, verso 1, olha só. Peço, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Então, o culto da mente, de acordo com a Bíblia, reflete em santificar o corpo. Quantas vezes a gente já não ouviu, né, em alguns pensamentos, que o corpo é uma coisa ruim, que Deus vai destruir o corpo. Deus vai destruir o corpo do ímpio. Deus não vai destruir o corpo do santo. O corpo do santo vai ser glorificado. Vai ter que ser tirado a parte pecaminosa, a doença desse corpo. Esse corpo vai se tornar glorificado. Deus destrói o corpo do ímpio, porque o ímpio quer viver de forma má, de forma ruim. Então, cuidado com esse pensamento. Deus não vai destruir o corpo do santo. Ele será glorificado, reconstituído da forma adâmica, original, antes do pecado. Então, hoje, mesmo diante desse contexto que a gente tem hoje de pecado, nós temos que procurar, através da nossa mente, pensar, né, como Cristo, buscar, né, pensar como Cristo, ser transformados e agir de acordo, purificar o corpo, tratar o corpo com respeito. É fácil a tarefa? Não é fácil. Na verdade, eu digo que é impossível sem o poder de Deus. Precisamos do poder de Deus, mas do nosso esforço também. Não adianta eu ficar orando, orar e não tentar mudar. Existe uma reação, tá? Eu oro a Deus pedindo poder e existe uma reação. Alguns vão ser mais devagar em um ponto, outro vai ser mais rápido em outro, né? Mas é um crescimento contínuo. Porque primeiro nós somos justificados, nós éramos pecadores, Deus envia o seu Filho, morre por nós na cruz, e através dele, crer nele, nós somos justificados. Então a justiça dele se torna a nossa justiça. Por nós mesmos não, mas por ele. E agora nós entramos num processo de santificação, que é um processo constante. Uma caminhada que vai crescendo. Só que a perfeição só será alcançada quando for tirado de nós, né, essa doença do pecado. Aí quando isso acontecer, nós seremos transformados em corpos incorruptíveis, que não podem ser corrompidos, não tem mais a doença. Agora eu gostaria que a gente fosse em Romanos capítulo 7. Eu não vou ler tudo, mas aqui nós temos um conflito em Romanos. Porque diz que a lei de Deus é pura e santa. Só botar o foco aqui de volta. A lei de Deus é pura e santa. Eu só vou fazer uma pausa aqui no vídeo para poder ajustar esse foco aqui, que ele tá no automático. Aqui, acabei de ajustar o foco, vamos ver se eu consegui mesmo. Bem, que a lei tem poder sobre o homem todo o tempo que vive, né? Ele começa a explicar da lei e diz que a lei me avisou, né? Que assim, a lei ela avisa, você matou. Se a lei está vendo que eu matei, eu estou em discordância com a lei. Por exemplo, eu sou um assassino e matei.
Aí eu olho para a lei e a lei diz não matarás. Então agora a lei me mostrou que eu estou culpado. Eu estou achando que está tudo bem, matar umas pessoas de vez em quando. E agora eu descubro que eu não posso, que a lei me condena por ser morto, por matar. Então agora eu estou preso à lei. Eu preciso de uma libertação da lei. Bem, uma vez que eu descobri que a lei diz que matar é pecado, e eu aceito isso, eu estou aceitando que eu sou um condenado, né? Pela lei. Aí eu preciso de alguém que pague esse preço por mim. E aí entra Cristo na cena. Cristo vai e paga. Se eu aceitar o sacrifício dele, eu estou justificado. Então, aquela lei que diz, não matarás, ela perde força, porque agora ela serviu de guia até Cristo. E quando eu encontrei com Cristo, eu não preciso mais da lei, do guia. Percebeu? A lei só serve agora para me guiar a Cristo. Tá, e se eu pecar de novo? Digamos agora que eu olhei com uma mulher de forma ilícita, né? Desejei ela no coração, só que aquela mulher não é minha. A lei está dizendo, não adulterarás. Então agora que eu sei que adulterar é um pecado, eu me tornei preso à lei de novo. Fiquei debaixo da lei. Só que agora quando eu procuro a Cristo, eu falo assim, me arrependi, não vou adulterar mais. Só que eu preciso ser justificado. Aí eu sou justificado com Cristo, eu fico acima da lei de novo, para praticar a boa obra. O que é a boa obra? Não adulterar de novo. Então, tomem cuidado também com o seguinte pensamento, que se eu estou justificado em Cristo, eu posso entrar em discordância da lei de Deus, que está tudo bem. Não, quando eu estou em discordância com a lei de Deus, eu estou debaixo da lei de novo. A lei está me apertando, me oprimindo, porque ela está dizendo que eu estou em pecado. Quando eu estou em Cristo, eu vou viver de acordo com a lei. Tá, e como eu sei se eu estou em Cristo? Observando a lei. Eu olho para a lei e a lei vai me dizer. Eu estou em Cristo mesmo? Se eu estou em Cristo, eu estou de acordo com a lei. Se eu não estou em Cristo, eu não estou de acordo com a lei. Então eu tenho que correr atrás de Cristo. Percebeu como é um ciclo que vai e volta? Por isso que em Romanos 7 a gente vê esse conflito do homem e do pecado, né? Alguns teólogos dizem que é só um exemplo e outros teólogos dizem que o Paulo está falando de si mesmo. Eu não vou bater martelo em nem outro, porque eu gosto de analisar o que o texto diz em si, tá? Mas eu deixo essa informação aí para vocês pensarem. Mas olha que conflito terrível. O mandamento que era para a vida, que afinal, né, se o mandamento diz não matarás e eu não mato, ele está mostrando, rapaz, você está vivo. Se diz não adulterar, rapaz, você está vivo. Está dizendo para não adorar outros deuses. Eu não estou adorando outros deuses, a lei está confirmando, rapaz, você está vivo, você está em vida. Só que ele olha para a lei e viu que eu era parte da morte. Achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião do mandamento, me enganou por ele e me matou. Então, a minha natureza pecaminosa, quando entrou em conflito com a lei, mostrou que eu estou em pecado. E que eu estou morto. Assim, a lei é santa. Um mandamento santo, justo e bom. Então, a lei é santa, só que está mostrando que eu sou pecador. Olha só como ela se torna cruel. Então, ela se torna cruel por causa da minha carnalidade. Verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido sob o pecado. Tá, eu estou exemplificando o problema, peço que vocês leiam com mais calma, mas olha só. No final aqui, e eu gosto de falar sobre isso, que o capítulo 8 é continuação do capítulo 7. Então se você ler o capítulo 7 apenas, você tem uma noção, mas o capítulo 8 completa mais a ideia, né? Eu vou só ler o final aqui do capítulo 7, 24. Não, na verdade eu vou até voltar um pouquinho. Ora, se eu faço o que não quero, 20, né? Já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então eu estou querendo na minha mente fazer o certo, eu acabo fazendo errado. Então o pecado que habita em mim. Dá a impressão de uma dicotomia, né? Como fosse duas coisas. Mas ele está mostrando isso para mostrar o conflito, tá? Acho então esta lei em mim, ó. Percebe o detalhe, ele não está falando da lei de Deus agora, ó. Que quando eu quero fazer o bem, porque a lei não é santa e faz o bem, então olha só outra lei que está nele. Esta lei em mim, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, o cristão ele quer fazer o bem pela sua própria mente, mas não consegue. Mas vejo nos meus membros uma outra lei. Então nós temos esse conflito, tem duas leis, uma lei de Deus
e a lei do pecado, que entra em conflito. Olha que combate. Que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está sobre os meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Bem, eu acredito que vocês saibam sobre isso, mas me prevenindo que vocês não saibam, quando ele usa esse termo corpo de morte, existe uma condenação que até os romanos achavam terrível dos bárbaros, de alguns povos bárbaros, que quando eles venciam uma guerra, eles pegavam um dos soldados mortos e amarravam no prisioneiro de guerra. E esse corpo ia apodrecendo, os vermes desse corpo iam se multiplicando e começavam a invadir o corpo desse soldado, prisioneiro político, prisioneiro militar, perdão, que estava vivo. Então, imagina, além do cheiro de podridão, além das doenças que iam chegando naquele corpo morto, você ia absorvendo tudo aquilo e você morria devagar. Era uma tortura terrível. E os romanos achavam um negócio terrível até isso. E olha que o Império Romano, né, ele era terrível. Só que isso era mais terrível para eles, né? Agora no verso 25 a gente tem a solução, parte da solução. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque eu sirvo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Tá, a gente deve se manter então dessa forma? Na mente eu sirvo a Deus e no corpo a lei do pecado? No 8 a gente continua, olha. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando eu vou descobrir que eu não preciso mais da lei? Quando eu estiver completamente espiritual, andando segundo o Espírito. E agora ficou bem complicado, né? Porque a gente peca muito, né? A gente erra muito. Então, a gente precisa buscar muito a Deus para a gente poder se tornar essa pessoa aqui, ó, do capítulo 8, verso 1. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse negócio de viver, né? E tome cuidado também com essa ideia que eu vou à igreja para cumprir a parte com Deus e depois eu saio da igreja e vivo uma vida de pecado, está incorreto. Nós devemos procurar nos aproximar de Deus cada vez mais. Não tem como viver nos dois reinos, né? Ou você agrada um, agrada o outro. E quando a gente vive sabe, dos dois lados, a gente já está no reino do inimigo. Olha só, verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É aqui que a gente não precisa mais observar a lei. Quando eu estiver de acordo com a lei de Deus. Então eu preciso observar uma lei que eu já cumpro. O motorista que para no sinal vermelho não tem que ficar se preocupando com a lei do sinal vermelho. Porque já está de acordo com a lei. Então quando você estiver totalmente de acordo com toda a lei de Deus, você não precisa mais da lei, porque você não precisa mais de um guia para te levar a Cristo. A lei serve para te evidenciar. Então, Efésios capítulo 2, verso 10, está dizendo que quem está ressuscitado em Cristo foi feito para boas obras. Então, as boas obras não é que te salva. A boa obra mostra que você já se ressuscitou em Cristo. É uma busca constante, uma busca, uma maturidade que você vai absorvendo e crescendo. Entendeu? Então não tem como você dizer que está em Cristo se você ainda... Entendeu o que eu estou falando? Bem pegando no extremo mesmo. Não dá para dizer estou completamente em Cristo enquanto eu ainda não estou na caminhada. Eu estou numa caminhada para Cristo. Eu estou numa corrida, como Paulo... Vou até usar uma citação de Paulo. Eu estou numa corrida para alcançar o alvo. É uma corrida para alcançar o alvo. É um trabalho constante que você vai fazer. Tropeçou? Levanta. A diferença de um cristão genuíno, não é quantas vezes ele cai, mas quantas vezes ele se levanta. Ele tem que se levantar mais do que cai. Então caiu, levanta, vai de novo. Caiu, levanta, vai de novo. É persistência, é a perseverança. Mateus 24, verso 13, diz assim, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Então, imaginem, depois a gente vai dar uma estudada em Mateus 24, porque é importante saber como vai ser o fim. Também é uma das doutrinas importantes aí, né, para a gente identificar, Daniel 7:25 ali, encontrar os itens. Então, quem perseverar até o fim? Então, eu persevero na fé,
Eu luto, eu combato a minha carne, né, a minha natureza pecaminosa. Quando eu falo carne, não é que existe separação, tá? Nós somos um ser integral. Então a minha mente pensa e minha mente faz o meu corpo agir. Em tudo isso aí. Desde dos movimentos aqui, né, comuns, até as minhas ações, as minhas reações às coisas. Então eu preciso ter uma mente curada em Cristo para poder ter reações de uma pessoa curada em Cristo. Eu posso até fingir uma santidade, posso fingir, né, de forma a enganar os homens, sim. Só que não é completo. Eu preciso de uma mente reformada para ter um corpo reformado. É uma pessoa que faz dieta, né, que não está com a mente sadia. A pessoa faz uma dieta e a mente dela não está trabalhada, ela fura a dieta. Por quê? Porque a mente dela não foi trabalhada para aquela dieta. Agora, se ela trabalha a mente dela para fazer uma dieta, ela automaticamente vai conseguir fazer a dieta de forma perseverante. Ela vai manter aquele ritmo dietético. Então, sempre a mente começa na mente e sai para o corpo. Você não consegue ter Você é transformado, né, pela sua mente. Sua mente precisa ser transformada. Lá em Romanos 12, né, a partir do verso 1. Mente transformada para reagir para o corpo. Então, eu santifico o meu corpo através de uma mente sã. Santa, né? Mente sã é mente santa. Bem, vamos lá então. Nós temos a criação. E agora, como eu posso evidenciar que a criação, né, a versão bíblica da criação é real? Bem, primeiro ponto. Jesus foi uma pessoa real. Nós temos evidências que ele foi uma pessoa real. Inclusive, nós encontramos aqueles que... Eu vou usar a palavra inimigo, mas não é de maldade, tá? É que sim, oponentes teológicos de Jesus da época, né, que eram os fariseus, tudo. Tem registros deles falando desse Jesus aí. Então, Jesus é um personagem real. E Jesus, e agora não estou tratando mais ele na questão de divindade, mas ele relata que é real. Tá, eu creio que Jesus é Deus, assim como o Pai. Que Jesus é o Criador de tudo. Então, se ele está dizendo que o negócio é literal, é literal. Outra evidência, é uma questão de fé também, né? Mas se a pessoa que está dizendo que estava lá, desde o princípio, falou que é literal, então é literal. Agora, outra coisa que nós podemos usar como evidência são as profecias. Então, quando a gente pega as profecias, e nós voltamos aqui no capítulo 2 de Daniel, que diz que o último reino do mundo seria um reino dividido, que esse reino ia se casar um com o outro, tentar se unir, não consegue, né? E a gente pega na história e vê que existe um reino muito grande, que é dividido em várias partes, que tenta se unir em casamento, se unir de forma política, e não consegue se unir porque uma parte é fraca, outra mais forte, e se revê que essa profecia se cumpriu, por que o resto não é? Então, a Bíblia, eu vou falar da forma que a Bíblia se mostrou para mim, foi através de profecias, que ela se mostrou real. Tinha um período da vida que eu cheguei a duvidar da Bíblia. Ah, não, isso aqui não tem como ser real. Vai ter que me provar agora. Estava um grande conflito, né, na minha mente, se era realmente real. Porque eu tinha um grupo dizendo para mim, a Bíblia é literal e real. Só onde a Bíblia diz que é símbolo, você trata como símbolo. E outro grupo dizendo, o papel aceita tudo. A Bíblia foi adulterada. Então eu tive que examinar ela e ver realmente na história. E diante do que eu estudei, né, e eu não estudei nem com um grupo nem com outro, eu realmente me isolei para estudar usando a história, usando livros, usando pesquisa histórica. Eu realmente comprovei que as profecias são reais. Elas se cumpriram com detalhes assim que são assustadores até. Que dá a impressão que a pessoa realmente estava na nossa época, nas épocas que relatou e registrou. Só que foi séculos e séculos antes. Então, a evidência minha, tá? E agora a minha evidência que o Gênesis é real está na pessoa de Cristo e nas profecias. Porque esse mesmo Jesus, ele que diz que o Gênesis é real, que os elementos de Gênesis são reais, esse mesmo Jesus falou sobre o tempo do fim. E todas as coisas que ele profetiza aqui em Mateus 24, em Apocalipse,
e através de Daniel estão acontecendo. Então não tem como eu dizer para mim mesmo, tá? Eu estou dizendo de mim. Não tem como eu dizer para mim mesmo que não é literal. Não tem como. As peças encaixam demais para eu dizer que é literal. Eu preciso de muita fé para dizer que isso aqui não é real. Chega a ser um fideísmo, né? Uma fé sem fundamento. Dizer que a Bíblia não é real. Dizer que existiu adulterações na Bíblia. Precisa de muita fé para isso. Eu tenho que crer muito fora das evidências para poder crer que o que está escrito aqui não tá correto, não está alinhado. Eu tenho amigos ateus, eu gosto dos argumentos deles. Só que os argumentos deles, eu estou falando de forma pessoal, os argumentos dele entram em conflito com as evidências que eu tenho. Então eu respeito os argumentos dele, respeito a forma deles verem as coisas, respeito sim, tento entender a cosmovisão deles, mas diante das evidências que eu analiso, eu não consigo. Ah, André, mas eu consigo ver evidências da evolução. Ótimo, eu também vejo. E essas mesmas evidências que são reais, tá? As evidências reais do que eu vejo ali da evolução, também são evidências que apontam também para a criação. Então a evidência mostra as duas coisas. Então o que difere essa evidência? Essa evidência mostra o quê? Que existe uma dependência de cosmovisão? Sim. E como eu moldo minha cosmovisão? Eu preciso examinar, estudar a fundo. Então nós temos aqui, o Gênesis, nós temos um Deus Criador, e agora eu gostaria que vocês fossem para Apocalipse. Deixa eu só pegar aqui o capítulo. Apocalipse, capítulo 14. E eu gostaria, deixa eu só achar aqui, o último livro da Bíblia, que a Bíblia tem um monte de anotação aqui, acaba não ficando exatamente no final, né? Capítulo 14. E olha só isso aqui, verso 6. Nesse capítulo é mostrado 3 anjos, tá? Depois eu vou explicar o que são esses 3 anjos. 3 anjos que vêm com 3 mensagens. E agora eu gostaria que você prestasse atenção em cada uma delas. Verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno. Quer dizer, o evangelho é uma boa nova, então uma boa nova eterna. Imutável, né? Ser eterno é imutável. Não tem começo nem fim, ela sempre se manteve. Para proclamar o que habitam sobre a terra. Então esse anjo, ele pega o evangelho eterno e fala para toda a terra: isso aqui é a novidade para vocês, é uma boa nova, só que sempre existiu, que é eterno. A toda nação e tribo, e língua e povo. Então é global essa novidade. As pessoas não estão conhecendo, ele está evidenciando. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Então existe um juízo, existe uma hora que Deus vai analisar, né, como juiz, analisar o caso da humanidade. Como? Lá em João 16, de 3,16, a gente já tem, a partir de 3,16, que Deus enviou o seu Filho para morrer por todos na cruz, mas boa parte do mundo não aceita. Esse é o juízo da humanidade. Só que olha só o convite que é feito: e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso não é uma referência à criação? E a Gênesis 1 e João capítulo 1, nós devemos adorar aquele que fez. Quem é que fez? Quem é que botou a mão na massa e fez as coisas? Cristo. Então é um convite a adorar Cristo. Então quando esses 3 anjos começaram a proclamar a mensagem, o mundo vai se esquecer de adorar a Cristo da forma que ele deve ser adorado. Tá vendo que existe referência? Hoje a gente vê muito vídeo, né, analisando os desenhos da Disney, da Pixar. Tem um vídeo bem interessante analisando os desenhos da Pixar, porque existe uma referência de um desenho no outro. Inclusive, por exemplo, tem uma referência de um desenho que ainda está sendo filmado, ou ainda o roteiro está sendo feito, e você vê a referência de um ou outro. E é uma brincadeira bem legal que eles fazem. A Bíblia também tem essa referência de um ponto a outro. E aqui nós vemos uma referência à criação. Então o ponto principal de adoração é adorar aquele que fez o céu e a terra. É adorar Cristo. Quando Cristo encarna,
ele mostra quem é Deus, como é ser um homem de Deus e quem é Deus para a humanidade. Ele coloca uma máscara para mostrar quem ele é, quem Deus é. Então, nesse momento aqui em Apocalipse, a gente vai estudar Apocalipse, tá? Mas nesse momento o que eu queria evidenciar é que a Bíblia diz que nós devemos adorar aquele que fez o céu, a terra e a fonte das águas. E o anjo, que são 3, e outro anjo diz: caiu a Babilônia, aquela grande cidade. Eu vou também explicar com detalhes, tá? Depois. Todas as nações deu beber o vinho da sua ira, da sua prostituição. Eu vou explicar o que é prostituição de forma escatológica na Bíblia. Quer dizer, o que aponta essa prostituição? O que é essa grande cidade? O que ela faz que é prostituição de acordo com a Bíblia? Terceiro anjo: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa e na sua mão, também o tal beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e do Cordeiro. Tá, então nós temos aqui a Bíblia, esse anjo diz para adorar ao Deus que fez o céu e a terra. Então a minha forma de pensar influencia na minha adoração. Outro ponto, está dizendo que existe uma cidade, uma grande cidade, que embebedou as nações. Vamos lá para a nossa tabela profética? A tabela profética diz o seguinte, vamos lá em Provérbios 31, verso 4, eu fiz essa referência aqui, embora eu tenha outras referências, mas em Provérbios 31, verso 4, está dizendo o seguinte, deixa eu só aqui. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, que era a pessoa destinada à carta, né? Não é próprio dos reis beber vinho, nem aos príncipes desejar bebida forte. E olha o verso 5. Para que não bebam e se esqueçam do estatuto, e pervertam o juízo de todos os aflitos. Então, o que a bebida faz? Ela tira o juízo. Isso está dizendo o texto, tá? Ela tira a capacidade de juízo. Você pode ver, né? Ó, não é uma coisa assim só teológica. Para pensar. Vamos analisar aqui o mundo real, né? A Bíblia não é só uma teoria. Tem que pegar, comparar aqui com o mundo real para a gente ter uma noção. Olha a lógica. Embora eu estou partindo da Bíblia para sair para fora, tá? A gente nunca pode pegar a noção externa e colocar na Bíblia. Aí a gente comete erros teológicos. Mas para pensar, quando a pessoa bebe, né? Eu já bebi, sei como é que é. Você perde a noção, o raciocínio lógico, a capacidade de raciocinar. Quando alguém tá triste, né? Tá muito amargurado e bebe, ele bebe para esquecer. Percebeu? Então por isso que o texto está falando assim, ó, que um rei, né, um líder, não deve beber. Por quê? Tem até um outro texto na Bíblia que fala sobre isso. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 3. Deixa eu pegar o verso aqui. Timóteo, capítulo 3. Olha só, está falando sobre os líderes, né? Ó. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Depende da tradução que você vai ter, pastor, líder, né? Mas assim, é o líder. Seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto a ensinar. Está falando de caráter. Não dado ao vinho. Bem, já que está falando de caráter, não dado ao vinho tem relação com caráter. Se a gente comparar agora, fazer um paralelo com esse verso que eu li de Provérbios, tem uma relação entre o vinho, né, aquele que é dado ao vinho, e a sua capacidade de raciocínio, sua capacidade de interpretar as coisas. Então, o que é esse vinho aqui de Apocalipse, da Babilônia? Ela tira a racionalidade, ela tira o fundamento, ela tira a moral dos homens e dos reis. É isso que está querendo dizer. Esse vinho, essa entorpecência do vinho, tira a capacidade de raciocínio, de lógica. O vinho babilônico, e agora eu vou pegar essa análise, o vinho babilônico é um engano que faz as pessoas perderem a racionalidade e o princípio bíblico. O princípio bíblico é destruído, é transtornado, né? É corrompido por esse conjunto de ideia da Babilônia. Ela distorce e tira das pessoas a racionalidade, a capacidade de entender o que a Bíblia está dizendo. Lembra num estudo que eu passei
que nós somos salvos apenas pelo sangue de Cristo, eu até repeti agora, nós não somos salvos pelos méritos de Cristo. As obras boas de Cristo não nos salvaram. O que salvou foi o sacrifício dele. Ele fez obras boas porque ele é bom. Mas através do sacrifício de Cristo, nós somos transformados para fazer boas obras, que não nos salvam, mas são evidência que estamos salvos. Então, conforme eu vou fazendo mais boas obras e menos obras más, significa que o meu coração está sendo transformado pelo coração de Cristo, pela obra de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, que trabalha em mim. Então, por isso que eu falo, é uma progressão. Por que eu falo isso? Porque também tem muita gente que não se apega a Deus porque ainda não está perfeito. Ah, não estou perfeito, não vou me apegar a Deus, não vou para uma igreja. Tem muita gente também que acomoda. Ah, estou batizado e agora está tudo certo, eu estou salvo. E não se observa. Não existe crescimento. Então, toma cuidado com essas ideias, tá? E também é impossível que outra pessoa me salve. Mesmo por mais boazinha que ela seja, nenhuma obra boa daquela pessoa pode me resgatar. Eu só sou resgatado exclusivamente pelo sangue de Cristo. Pela obra dele, de ter morrido na cruz por mim. Ter pagado uma morte terrível, que era merecedor, quem merecia sou eu. O pecador sou eu. O pecador somos nós. Nós somos pecadores. Só que Jesus paga isso. Sendo santo, paga uma punição que não é dele. E é por causa disso que nós temos agora a chance de aceitar, através da fé, desse sacrifício, aceitar a salvação. Tomar para nós a salvação. A vida, que era dele. Percebeu que eu peguei vários temas aqui. Na questão da criação, a gente pega muito tema junto. Então anotem tudo aí, com calma. Porque a gente vai explorar tudo isso aí. Bem, creio que a gente conseguiu pegar bem essa questão da criação. É importante entender, biblicamente, que a criação foi feita por Deus através de Cristo. Porque nós vamos entrar na questão da origem do mal. Eu vou pausar o vídeo, vou separar esse vídeo agora. E a gente vai examinar a origem do mal em outro vídeo. Para ficar mais separadinho. Por que é importante entender a origem do mal? Porque a gente vai entender porque a gente está tão doente. Perfeito? Então vamos orar agradecendo a Deus esse estudo, que teve bastante elemento. E eu espero que vocês, inclusive, pausem às vezes o vídeo para poder assimilar melhor ele. Tá? Comparar os textos, analisar certinho. Porque a Bíblia deve ser examinada com calma e com sabedoria. Eu explico essas coisas aqui, mas estou estudando há muito tempo, muito tempo. Tomo tempo mesmo, todo dia, de estudar, examinar, para poder trazer, né, esse material. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, principalmente porque, se olharmos para nós, não temos nenhum meio de nos salvar. Mas quando olhamos para Cristo, não temos como ver uma forma de nos perder. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos santifique a cada dia, nos prepare, nos ajude, para que possamos estar em Cristo e apenas em Cristo. Que possamos ter uma vida abrindo mão de nós mesmos, de nossa vida, do nosso jeito de ser, e possamos absorver completamente o jeito de ser de Cristo, para que possamos evidenciar ao mundo que é possível, mesmo nesse mundo caído de pecado, ser fiéis a Deus. Nos ajude, Senhor, a adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, como o verdadeiro e único Deus. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, até o próximo vídeo e Deus abençoe a todos.